Seguinte, foi assim, ocorreu assim. Lá no quintal, aqui no quintal de casa tem uma outra casa, né? Que é a casa da minha prima, que fica lá nos fundos. A gente mora aqui na frente e tem uma casa dela lá, né? Do marido dela e dos filhos dela. Ela tava sentada e o marido dela também. Minha tia também tava lá, eles estavam conversando. Meu pai já estava logo aqui no quintal mesmo, porque aqui tem uma areazinha, né? Que a gente põe a TV para assistir e tudo. Daí ele tava, mas nesse momento ele tava dormindo. Aí, no caso, ocorreu de passar uma coisa no céu muito rápido, como se fosse um laser, né, azul apontado para o quintal. Iluminou o quintal todo, né? Eles viram aquilo ali. Eles falam que como se fosse um raio, mas um raio contínuo, um raio bem contínuo mesmo, assim, né? E muito rápido, como se passasse em alta velocidade, mas focando o quintal, né? E passou e tem um relato também de um familiar meu, do meu tio, né? Ele é aposentado já e ocorreu, né, no ano de 1978, né? 77, 78. Foi até no caso que ocorreu aquela onda ufológica lá em Colares, né, no Pará, e aqui também no Maranhão ocorreu muitos avistamentos e o pessoal falavam que eles atacavam, né, e tudo. Cara, isso ocorreu no município de Colombo, aqui mesmo no Maranhão, eles moravam lá, né? Daí ele depois do jantar à noite, não me recordo o horário que ele me falou, ele terminaram de jantar, né? Todo mundo, ele sentiu uma dor de estômago e foi fazer as necessidades, né, dele no mato, logo depois de uma estrada, né? E tinha uma cerca. Passava a estrada, tinha a estrada, depois dessa estrada a cerca, né? E atravessava para para os matos lá, né? Daí ele avisou, né, para minha avó e para a mãe dele, né, que ia. Ele foi e tipo ele tava já agachado e quase, né, fazendo a necessidade dele. Ele conta que ele sentiu um frio, um frio assim, como se fosse uma corrente de frio, né, bem atrás dele. E atrás tinha umas palmeiras assim logo bem atrás, né, umas árvores. E ele viu que esse objeto ele estava saindo de trás da árvore, ele estava como se fosse em cima da copa da palmeira, né? Só que ele estava bem atrás. Ele disse que não fazia barulho nenhum ruído, nem nada. E aquelas luzes, né, como se fosse um jogo de luz. E assim, ele até achou que poderia ser um carro, porque logo ali era uma estrada e ele olhou, mas não era o carro, né? E aquele jogo de luz assim, e de repente veio próximo dele, muito próximo, né? Ele conta que ele se levantou, aí pegou o short dele, né? Subiu pra cima e saiu correndo. Ele não sabe nem como ele passou pela cerca que tinha naquele lugar. Aí ele chegou logo em casa e já chegou apavorado, né? Falando: Nossa, eu acabei de ver um negócio ali. E assim, minha mãe, né? Que eu chamo ela de mãe, a minha avó, a mesma mãe dele. Ela ficou apavorada também, o que aconteceu, né, falando assim, aí ele falou, não, eu acabei de ver um negócio ali no céu, bem próximo de mim mesmo, é um aparelho. Isso, né, todo mundo, pessoal do interior, eles chamam de aparelho, né, eles não sabem discernir o que é. Aí ele disse, não, eu vi o aparelho ali e tal, né, ele falou toda a situação, e esse mesmo objeto, ele foi visto naquele mesmo horário, mas só que já em outra localidade. Só que ele estava muito alto já, né? No Colombo, lá onde ele estava, no Maranhão, estava baixo, mas extremamente baixo, né? Atrás da palmeira, assim. E ele disse que ele olhou, mas ele só viu que era meio que prateado e grande, era um disco, né? A forma, a forma mesmo que todo mundo conhece, né? Que é o disco voador mesmo, o prato, né?
e bem baixinho pairando. Ele disse que quando ficou atrás dele, ele sentiu aquele frio e olhou pro objeto. Ele disse que o objeto passou por cima das outras árvores. Em seguida, ele inclinou e, em alta velocidade, subiu, né? Ele disse que na hora que correu, só olhou, ele já tinha inclinado e subiu muito rápido. Aí chegou em casa apavorado e tudo, e depois ele foi contar, né, o que tinha ocorrido.